Fala galera, seja bem-vindo aí a mais um vídeo da Estação Cruz de Maltina. Eu assisti a entrevista coletiva do Alberto Valentim após a última derrota. Ele falou em guerra, falou em encarar os próximos jogos como guerra, que acredita muito que o Vasco tem toda a condição de sair dessa situação. E falou também que a gente não pode, por conta dos últimos anos de rebaixamento do Vasco, a gente não pode tomar isso como uma pecha, como um exemplo e começar a criar um estigma para passar a sofrer novamente com o medo, o receio de ser rebaixado pela quarta vez na sua história. Eu discordo frontalmente do Alberto Valentim. Eu acho que é justamente o contrário. Por esse torcedor ser tão calejado com rebaixamento, por um torcedor do Vasco conhecer tanto como são as campanhas quando o time tá mal, mas tá mal a ponto de a gente sentir que o caminho que está sendo trilhado é o mesmo caminho que foi trilhado em outros campeonatos que levou ao rebaixamento. Então a gente está falando de 3 rebaixamentos que nós conhecemos as campanhas. E eu digo para você, esse ano assusta muito em relação aos outros anos, porque a gente vê um time muito mais covarde e muito mais despreparado psicologicamente. Se em 2015 a gente teve um time extremamente guerreiro, que fez um péssimo primeiro turno, mas que aí teve um segundo turno de arrancada e infelizmente mesmo assim não conseguiu evitar o rebaixamento, esse ano a gente vê jogadores extremamente despreparados psicologicamente, a gente vê um time muito mais covarde, muito mais... O time não consegue lidar com situações adversas, se sai atrás no placar, não consegue reverter com tranquilidade, não consegue raciocinar, não consegue lidar com as situações de uma forma mais natural. Infelizmente, o torcedor do Vasco é tão vacinado, conhece tanto dessa situação, que sabe que uma campanha como está fazendo, uma campanha de declínio, o Vasco está em puro declínio, essa campanha vai levar ao rebaixamento. Nós já conhecemos a história do Vasco e a história dos rebaixamentos. A SM, por exemplo, a gente já tem desde 2013. A gente já acompanhou o rebaixamento de 2013, de 2015. E o de 2008, que é muito mais antigo, a gente lembra da campanha pífia que o Vasco fez, né? Então, em relação a esse comentário do Alberto Valentim, ele falar que não dorme, que está pensando o tempo todo nisso, está pensando em e-mails, eu acho que não dá para julgar um trabalho com 3 jogos. Não dá para julgar um trabalho com 3 jogos. São 3 derrotas, mas não dá para julgar. Por que não dá para julgar? Simplesmente por uma coisa. Para você implantar a sua filosofia de jogo e extrair o melhor dos jogadores, você precisa pelo menos 5 jogos. Pelo menos 5. Para você conseguir implantar o seu estilo de jogo no elenco, você precisa de um tempo. E esse tempo ainda não foi dado para o Alberto. Então, para ele merece o tempo. Em relação aos jogadores, esses não. Esses que estão ali, eles não merecem um tempo mais. Eles já têm um tempo, eles já estão ali há algum tempo. E as falhas que eles vêm cometendo são falhas que a gente até estranha, né? Porque parece que ou é falta de concentração, ou é falta de competência, que está atrelado, ou é descontrole emocional, o que pode ser também, porque o futebol envolve muita pressão, ou simplesmente covardia. Eu não sei explicar exatamente, mas em algumas posturas que eu vi em alguns jogos do Vasco, principalmente esse contra o América Mineiro, era um jogo extremamente possível do Vasco vencer. O Vasco poderia ou arrancar um empate ou vencer. Agora perder não. Contra o Santos foi aquela vergonha que eu não quero nem lembrar, porque ali para mim foi claramente uma situação de covardia e de descontrole, despreparo emocional, psicológico. Agora, contra o América, você vê que é uma postura de um time. Tudo bem que a gente pegou um América em ascensão, pegou um Ceará em ascensão, pegou um Santos em ascensão. Foda-se, meu irmão. A gente está falando aqui simplesmente de organização. A gente está falando aqui simplesmente de evitar cometer erros crassos. Erro crasso no futebol, eu que sou advogado,
Se eu cometo um erro de português, é um erro crasso, né? Porque eu sou obrigado a dominar a língua portuguesa. Um erro crasso no futebol é o cara errar um passe de 2 metros, de 1 metro, de meio metro, que infelizmente aconteceu, e não foi uma vez. Então a gente está diante de uma postura covarde, despreparada emocionalmente, psicologicamente perturbada, porque é isso que a gente sente. E olha que a torcida nem está fazendo essa pressão toda. Já houve momentos muito piores em que a torcida fez muito mais pressão e os caras tiveram o peito para jogar. Então, o que a gente exige, o mínimo que a gente exige do Vasco é essa competência, é essa racionalidade. Porque, é claro, o torcedor, ele é paixão, ele é explosão, ele quer saber da vitória, ele quer que o time não perca. Tudo bem, mas é claro que vocês têm que racionalizar isso e desconsiderar, às vezes, uma pressão excessiva do torcedor e focar no jogo. Esquece a vaia, se tiver tendo vaia, e também esquece o aplauso, se tiver havendo aplauso. Foca no jogo, tenta, criar situações com mais tranquilidade emocional para poder conseguir suportar situações adversas que às vezes são fáceis de resolver. O torcedor do Vasco às vezes explode, o jogador do Vasco às vezes ele se perde no jogo de uma maneira que a gente acha, eles parecem jogadores juvenil, parece jogador, que está começando agora. A gente tem jogadores ali jovens, mas tem jogadores também experientes, eles não se comunicam, não chegam e falam, meu irmão isso, meu irmão aquilo, faz assim, faz assado. Então, a gente está diante aí, em breve, né? Infelizmente, a gente está aí em breve, próximo de um clássico, que para mim é sempre um divisor de águas, querendo ou não, e a gente está falando do único clássico que importa, porque tem clássico com Fluminense e Botafogo não tem valor nenhum, é um jogo como qualquer outro, mas clássico contra o Flamengo é divisor de águas para o Vasco e para o Flamengo. Então é importante haver esse domínio, esse preparo emocional. Esses caras têm que voltar a se organizar mentalmente para evitar esse tipo de merda, né? E para finalizar, para o vídeo não ficar muito longo, uma das coisas que está me irritando, principalmente nesses jogos que a gente está sentindo falta de jogadores importantes da formação, é o departamento médico, porque o Breno não tem previsão de retorno. Ok, uma fatalidade, a gente já conhece o problema do joelho que é do Breno, que é um problema recorrente, e ele realmente ele é reincidente em problemas de joelho. Então, meu irmão, a gente torce sinceramente para que o Vasco consiga se organizar internamente, principalmente o departamento médico, que está sendo um problema, né? E em relação aos jogos, essa postura mais psicologicamente preparada, que o Pikachu até falou, a gente tem que ser mais forte psicologicamente. Não, vocês têm que ser preparados psicologicamente. Não adianta, não é só força. A gente está precisando que vocês façam uma preparação psicológica. Levou o gol? Tudo bem. Organiza, volta para o jogo, volta a cabeça para o jogo e vamos fazer o gol, vamos organizar para fazer. A gente tem um bom centroavante agora. A gente tem bons jogadores que podem fazer essa bola chegar. Basta se organizar defensivamente. E por favor, Alberto Valentim, o Luiz Gustavo, a gente tem o Werley também, tem o novo que chegou, o zagueiro que está lesionado também, o novo lá que eu esqueci o nome, mas o Rodrigues, né, se não me engano. Não dá para insistir em jogadores que não têm preparo emocional para jogar na defesa. O Luiz Gustavo já demonstrou no jogo contra o Santos uma falha grotesca que ele cometeu, porque zagueiro tem que zagueirar. O zagueiro tem que pegar a bola e só para frente, né? E o que ele fez foi escorregar, tentando dominar uma bola com o Gabriel em cima dele. Então, tenta investir em outros jogadores, vê a molecada da base, às vezes é um cara melhor, mais bem preparado, porque a cabeça, o psicológico, não tem idade, meu irmão. Às vezes o cara é jovem, mas ele tem um bom preparo emocional, ele tem um bom psicológico. Então, é isso que precisa ser organizado nos jogadores do Vasco. Eles precisam ter preparo emocional para lidar com situações adversas. A gente está falando de um clássico que está chegando aí, que o Flamengo está sendo muito mais sabatinado que o Vasco, jogando jogo difícil de Libertadores, jogando em situações extremamente adversas. Então tem que estar preparado.
É isso aí, galera. Vamos esperar o próximo jogo aí e vamos torcer para que o Vasco consiga engrenar numa sequência, porque só tem o Campeonato Brasileiro para disputar e nele que a gente precisa fazer uma boa campanha, porque senão rebaixa de novo. Tá bom? Um grande abraço a todos, desculpa o vídeo muito extenso e até o próximo vídeo.